Então, continuando, né, pessoal? Vamos lá. Como eu disse, eu preciso, para que essas soluções ocorram, eu preciso de um solvente e um soluto, tá? Então é em torno disso que nós vamos falar nesse início de capítulo, tá? Os pontos que nós temos aqui no capítulo é preparação da solução e interação das soluções. Preparação, ela acontece de que forma? Como eu disse, né? Às vezes eu tenho um sistema, um ambiente, um recipiente, uma bacia, uma panela, um aquário, alguma coisa, e nela eu vou inserir as minhas substâncias. No caso, eu vou inserir o meu solvente, o meu soluto, e assim eu vou ter uma solução, tá bom? Então o preparo pode ser o quê? Um solvente em situação ou em temperatura ambiente, temperatura normal, pegou da torneira, ou em uma temperatura mais elevada, quando eu preciso aquecer aquela água, ou então se eu precisar refrigerar esse solvente, tá? Então é mais ou menos assim que ocorre o preparo, mas isso a gente não vai entrar em detalhes porque é somente uma citação, tá bom? Então, essa interação acontece de que forma? Então, semelhante a uma conversa que eu tenha com uma amiga. Eu chego para minha amiga e converso com ela a respeito de alguma experiência que eu tive. Por exemplo, em um ambiente turístico. Estou de férias, estou de folga e eu fiz um passeio turístico. Visitei algum ambiente aqui, algum local, ponto turístico, e aí eu vou e compartilho aquela informação com uma amiga minha. E essa mesma amiga minha também compartilha comigo as experiências que ela teve também naquele mesmo local. Não sei se são experiências iguais, não. Podem até ser experiências parecidas, mas não vão ser iguais. Então isso é a interação que há entre as pessoas também. É algo semelhante ao que acontece nas soluções, tá? Essa interação que vai acontecer entre o soluto e o solvente é semelhante ao que eu acabei de citar para vocês, tá? Então, como eu disse, podem até ser parecidas, mas não vão ser iguais, tá bom? Então, as relações que há entre o soluto e o solvente, quais são elas? É agora onde a gente vai adentrar no conteúdo, tá bom? Então, quais são essas relações que há? Existem alguns tipos de relações. Como é que elas acontecem? Também vamos ver. Primeiramente, quais são elas? Eu vou iniciar por uma que dá para nós fazermos uma introdução legal e vocês terem um melhor entendimento a esse respeito, tá? Então, que tipo de relação que pode ter entre o soluto e o solvente? A primeira que eu vou citar é a concentração comum, ou como o livro mesmo cita, concentração em massa, tá? Ele cita concentração em massa e qual a fórmula dela? Vou colocar aí para vocês. Concentração comum, nós vemos ela por essa fórmula aqui, tá? O C que representa a concentração, o M com um númerozinho ali do lado, ó, M1, que está indicando que é a massa do soluto que está em análise, a massa do soluto que está sendo observada, a massa do soluto que foi adicionada dentro do sistema, tá bom? Qual foi a massa? Aí ele vai dar na questão do exercício, tá bom? E o volume, não tenho nenhum número, então é o volume da minha solução. A minha concentração comum, minha concentração em massa, deverá vir sempre em que unidade de medida? Os valores terão que vir em qual tipo de medição? Ó, a unidade de medida de concentração comum, dá pra ver aqui direitinho? Tá. Vou colocar de preto, que não tô vendo direito, não. Vou colocar de preto. Tá, professora, tem que estar em gramas e o outro tem que estar em... Estou achando que ficou mais fraco ainda. Sim, se não tiver nessa unidade de medida aí, eu preciso transformar, tá? Por exemplo, se tiver em uma unidade menor que litros,
eu vou ter que dividir para poder chegar, divido por 1000 e assim chego na unidade de litros. A mesma coisa também em gramas, para que chegue na unidade de gramas, eu faço a diminuição se for um número menor. Se for um número maior, eu tenho que multiplicar para poder transformá-lo em gramas. E também se for uma unidade maior do que litros, eu multiplico para poder transformar em litros. E assim por diante, tá? Precisa estar nessas unidades de medida para poder calcular? Precisa sim, viu? É a explicação aqui que o livro cita pra gente, vou só dar uma leitura aqui para que vocês ouçam. Diz assim, ó, concentração em massa indica a quantidade de massa de um soluto. Aí ele cita o M1, tá? Concentração em massa indica a quantidade em massa de um soluto que se encontra dissolvida em um volume de solução e expresso em gramas por litro, tá bom? Então, eu vou encontrar essa quantidade de massa dissolvida dentro de uma certa quantidade de volume de uma solução e assim eu vou identificar essa concentração desse soluto, viu? Por isso que ele cita aí M1, porque eu estou observando a concentração dessa substância aí que está sendo adicionada para ser dissolvida, tá bom? Um exemplo aqui para vocês. O soro fisiológico. Por exemplo, o soro fisiológico, às vezes a gente encontra ele, né? Tá lá, descendo gotinha por gotinha. E aí, ele diz assim, ó, o volume do soro é 500 ml. Vamos supor que esteja assim. Pode ter em quantidade maior, pode ter em quantidade menor, mas nós vamos usar essa medida, tá? Ele se encontra lá em 500 ml. Eu posso utilizar esse volume do jeito que ele está? Não, porque ele está em ml. Vou precisar transformar, tá? E ele diz que a concentração do soro, concentração das substâncias que estão dentro daquele soro é 5 gramas por litro. Então, eu tenho o valor da concentração final. Eu não tenho o valor do soluto que foi dissolvido, eu não tenho. Aí se, meu Deus, a questão diz, qual a concentração da massa do soluto nessa solução? Eu posso usar essa expressãozinha aqui, substituindo, no lugar do C, 5, no caso é a concentração que ele me deu, né, gramas por litro, aqui é a unidadezinha, gramas por litro. Qual a massa desse soluto? Eu não sei, aí eu deixo o M no lugar dele. O volume, qual o volume desse soro? Ele diz que é 500 ml. Eu vou lá, transformo para litros, aí eu retiro, no caso é 500, eu vou dividir por 1000, vai ficar em torno de 0,5 litros. Aí eu posso assim jogar os 0,5 litros na fórmula. Antes, quando era 500, eu não posso adicionar, porque ele não está na unidade de medida que está sendo pedida, tá? Transformei em litros, aí eu lanço na fórmula, fazendo a regrinha de 3. Faço assim, ó. Ficou bem prático. Regrinha de 3, quando eu botei aqui, parei o negócio aqui. Pra ficar melhor, pra vocês visualizarem a regrinha de 3 aqui, por isso que eu fiz aqui da seguinte forma, tá? Multiplicando aqui, eu vou ter o quê? 25, 5. Dá pra perceber? Dá pra perceber aqui embaixo? Não. Sim? Ok. 25. 25 o quê? Gramas. Não esqueça da unidade de medida em hipótese alguma, tá? A unidade de medida sempre tem que estar presente. Um outro exemplo também que eu peguei pra fazer com vocês.
Essa já é uma questão que eu peguei do livro dos exemplos, tá? Diz assim, ó, 30 gramas de um sal foram dissolvidos, formando 400 ml de uma solução. A concentração em massa é, ou seja, ele está querendo que você descubra a letrinha C, ele não tem a letrinha C. Ele te diz qual é a massa do soluto, ele diz, ó, 30 gramas do sal. Então, 30 gramas de NaCl eu tenho. Ela foi dissolvida aonde? Em um recipiente, dentro de um sistema. Formou o quê? 400 ml de solução. Então, vamos lá. 30 gramas do sal. E esse ml? Eu vou colocar ele do jeito que ele está aqui, como eu disse, né? 400 ml, transformando em litros, 0,4 litros. Agora eu coloco. Lembra, gente, sempre tem que transformar, viu? Pela regrinha, ó. Cancelei o 0. A vírgulazinha caminhou para frente. Cancelei outro 0. A vírgula caminhou para frente. Cancelei mais um 0. A vírgula caminhou para frente. Bem aqui que ela vai ficar. E aqui, vou ter que adicionar o 0 para complementar. Aí ficou 0,4. Que esse foi o cálculo, tá? Para que não haja dúvidas. Então agora eu tenho 0,4 litros e eu adicionei na minha fórmula. Fazendo a divisãozinha, eu vou ter como resultado, já vou adicionar o resultado final, tá, gente? Concentração comum, 75 o quê? Vamos colocar a unidade de medida, não pode esquecer, tá? Gramas por litro. Tá bom, pessoal? Então, gramas por litro por quê? Porque é a unidade de medida de concentração em massa ou concentração comum, como alguns livros citam, tá bom? Nosso próximo assunto agora, eu vou só pausar um pouquinho aqui para poder apagar o quadro e a gente ganhar tempo, tá bom? Retomando aqui, gente. Ó, nosso próximo assunto é densidade. O que o nosso livro diz a respeito desse tema? Ele fala o seguinte, ó. A densidade de uma solução é a relação entre a massa e o volume dessa solução. Ou seja, densidade é da seguinte forma, ó. Uma expressão bem parecida com concentração, porém tem uma diferença. Ó, eu usei densidade igual M sobre V. Não adicionei aquele numeralzinho do lado do M. Então isso significa que, como eu falei, se tem o M1, aquele M1 está identificando a massa do soluto que vai ser dissolvida. Se ele não tem, quer dizer que é a soma das massas que foram adicionadas na minha solução, tá? Se ele diz, por exemplo, ele cita massa do sal, do NaCl, e assim, a massa do NaCl é de 20 gramas. E a massa do vinagre, a massa do vinagre é 15 gramas. Ele citou a massa do sal em gramas e a massa do vinagre em gramas. Então, quem é denso vai ser o soluto? O primeiro que for citado. Esse primeiro que for citado vai ser, no caso, o M1. Os demais é M2 e por aí vai. Porque são outras substâncias que são adicionadas, mas também que podem se concentrar. Deixa eu só coisar aqui para... Que podem também se concentrar na solução, tá? Rapidinho. Então é isso. Tá, um exemplo. Esse apagador aqui. Qual que é a densidade dele, professor? Eu posso identificar ela de que maneira? Baseado no que? No peso? Ó, como eu disse, né, a fórmula vai envolver o que? Tanto a massa do soluto, a massa da substância que está sendo estudada, quanto também o volume. Só que temos que lembrar de um detalhe. A massa da densidade, ela vai ser
diretamente proporcional à densidade, ou seja, se a massa da densidade aumenta, a densidade consequentemente vai aumentar. E se a massa da densidade diminuir, a densidade também vai diminuir. E ao mesmo tempo, a massa ela é o oposto, ela é inversamente proporcional ao volume. Se a massa estiver aumentando, o volume vai diminuir. Se a massa diminuir, o volume aumenta, viu? Então, eu tenho aqui, eu percebo, a massa desse material aqui é 10 gramas por litro, 10 gramas por centímetros cúbico, por exemplo, no caso da densidade, né? Se por acaso acontecer algo com ele, e aí essa densidade diminuir, essa densidade aumentar, aí o volume vai seguir no sentido oposto, tá bom? Qual a unidade de medida? Unidade de medida da densidade, vamos lá. Unidade de medida da densidade é também gramas, tá? Semelhante um pouquinho à concentração. Já o volume não vai ser em litros, tá? O volume ele é ou em ml ou centímetros cúbicos, tá bom? Pode vir em uma dessas duas unidades, professora, tá correto? Tá correto. Se vier tanto em centímetros cúbicos, está correto. E se vier também tanto em ml, também está correto, tá? Então, essa relação que existe entre a massa da solução e o volume da solução, quando eu faço a análise dessa relação entre elas, é que eu descubro a densidade da substância, a densidade em análise, tá? Um exemplo que eu coloquei também para nós analisarmos, tá bom? Essa é uma questão do Enem, tá dizendo aqui. Um pedaço do pau-brasil tem massa de 238,3 gramas e ocupa um volume de 545 centímetros cúbicos. Calcule a densidade em gramas por centímetros cúbicos, tá? Então ele deu aqui a massa em gramas. Preciso transformar, professora? Não precisa, já está em gramas. E ele deu o volume, ele disse assim, ocupa um volume de 545 centímetros cúbicos. Também está na unidade de medida da densidade? Tá, não vou precisar transformar, só coloco na fórmula, tá? ...238 gramas sobre o volume que a questão me deu, 545. Qual vai ser a minha densidade? Faço a divisãozinha, deu quanto? Deu um número com vírgula, tá? 4, fiz o contrário. 0,437 o quê? Lembrar, se eu usei gramas por centímetros cúbicos, eu devo adicionar a unidade de medida que a questão me deu. Se a questão tiver me dado gramas por ml, eu tenho que adicionar lá no resultado. Não pode esquecer, porque a unidade de medida é de grande importância, ela precisa estar na questão, tanto na questão quanto na resposta, viu, pessoal? A resposta à minha questão é essa, tá bom? Então, a densidade desse material que está sendo observado, desse pau-brasil que contém essas medidas, a densidade dele é essa, tá? 0,437 gramas por centímetros cúbicos, tá bom? Próximo assunto, vou só apagar aqui rapidinho o quadro para nós darmos continuidade. Tá, então nosso próximo tópico desse capítulo é título em massa, tá? Mais popularmente conhecido como título. Esse tópico, ele envolve não somente uma fórmula, mas ele, na sua sequência, nós vamos adicionar mais uma fórmula. É coisa bem simples,
tá? Mas nós vamos ter que adicionar duas fórmulas nesse cálculo dessa solução, tá bom? Título em massa nada mais é do que, definição aqui segundo o livro diz da seguinte maneira: título em massa indica o número de unidades de massa dissoluto existentes em 100 unidades da massa da solução, ou seja, para cada massa dissoluto eu vou ter, aliás, esse título aqui, título em massa, quer dizer que para cada unidade de título eu vou ter, para cada 100 gramas da solução eu vou ter um título em massa, ou seja, uma unidade de título para cada 100 gramas da solução no total. Mas como o próprio nome já diz, vamos voltar aqui, título em massa, que envolve o quê? Massas. E ele vai usar somente massas? Sim, correto. Como ele diz, do soluto para cada 100 gramas da solução. Então, ó, a fórmula do título é da seguinte maneira: vou botar assim. E as unidades de medida também vou adicionar já. Pronto, ó. Massa, lá em cima a gente voltou a usar a M1, né? Que no caso vai ser a massa do soluto. Embaixo eu coloquei, olha, M1, coloquei M2 também. Por quê? Porque vai ter mais massas existentes nesse exercício, nessa questão proposta. Existe essa fórmula, existe também essa aqui mais usual, tá? Que é só M1 sobre M. No caso, como eu disse, né? Quando vinha M1, M2, são aquelas massas existentes. Quando é mais de uma. E se eu falar assim, que não tem nenhum número, quer dizer que é o valor total de todas as massas. Não tem um número nenhum no V, no volume, quer dizer que é o volume total. Entendeu? Quando eu identifico 1, 2, me refiro às iniciais, aquelas que estão fazendo toda a junção, que estão sendo envolvidas para poder ter a reação e assim eu ter uma solução, tá? Quando não tem número, aqui embaixo não tem número, quer dizer que é o total, as massas totais, tá bom? Posso usar essa que tá certo? Pode. Posso usar essa também que tá certo? Também, tá? E agora, a seguinte questão que a gente vai observar para vocês colocarem em prática mais esse assunto. Diz assim, ó: uma solução contém 15 gramas de Na2CO3 em 135 gramas de água. Vocês escutaram bem o que eu falei, viu? Não tá errado. 15 gramas de um soluto. Uma solução contém 15 gramas de um soluto em 135 gramas de água. Ou seja, eu tenho uma quantidade de soluto em gramas. Essa quantidade é quanto? 15, ó, 15 gramas. E ele diz assim, ó, eu tenho, no meu recipiente, dentro desse sistema aqui, eu tenho 15 gramas de um soluto em 135 gramas de água. Por que ele citou que a água está em gramas? Por quê? Porque o que está sendo avaliado aqui é o título. Então, por isso que até a água recebeu essa unidadezinha de gramas, tá entendendo? Então, poderia ter mais outras substâncias envolvidas e também receberiam a unidade de medida de gramas? Sim, seria mais ou menos o que aconteceria. Por isso que foi utilizado o exemplo a água, tá? A pergunta, ó, calcule o título em massa. Então, como é que eu vou calcular em massa a água se ela não tivesse em gramas? Entendeu? Se ela não tivesse em gramas, eu teria que fazer a transformação, tá? Para cada litro, eu teria que transformar para a unidade de medida de gramas. Como aqui no caso dessa questão, ele já me deu essa água em gramas, eu não vou precisar transformar, mas em algumas situações é necessário transformar, tá? Na escala de, eu pegaria a escala de litros e pegaria a escala de gramas, tá? Aí o litros fica em paralelo com gramas e as unidades de medida menor do que litro fica lá do lado, a unidade de medida menor do que grama fica do lado, e eu vou só alternando.
para saber o quanto de cada um eu tenho dentro da outra unidade, tá? Mas isso é em alguns casos isolados. Na grande maioria, às vezes a gente já dá a questão já com a unidade de medida já definida, já feita a reação, ou então às vezes a gente dá um númerozinho para você multiplicar. Multiplico por 1000 para transformar em gramas, multiplico por 1000 para transformar em litros, e assim por diante. Se, por exemplo, a questão me der, professora, em uma solução eu tenho 15 gramas de sal, NaCl, e 30 gramas de água, e 30 gramas de... Então quer dizer que a primeira grama que ele me der, o primeiro soluto que ele adicionou ali no início, quer dizer que vai ser o M1, tá? Os demais vão ser os que estão sendo inseridos na minha mistura, estão sendo inseridos na minha solução, tá? Para acontecer toda aquela reação. Mas o primeiro eu vou considerar ele como soluto, tá bom? Porque os demais é sempre quando eu agrego, quando eu vou adicionando para reagir junto com o meu soluto inicial, tá? Então, se ele citar mais de um, eu considero o primeiro como o M1 para uso na minha formulazinha, tá bom? Para uso para o meu cálculo, tudo bem? Então vamos lá. Ele diz aí que eu tenho também 135 gramas de água. Mais 15. Eu deixei aqui separado 135 mais o 15 só para exemplificar para vocês que tanto como eu disse no início, essa questão aqui de cima é correta quanto essa. Se eu colocasse M1, colocasse somente 15 sobre 150, 50, 35, 40, 150, estaria correto? Correto. Se eu colocasse também 15 mais 135, estaria correto? Também, porque são as duas fórmulas que eu posso estar usando para título. Não é assim que eu falei no início para vocês? Então, por isso que eu falei. São duas fórmulas que são usadas, mas a mais usual é a M1 sobre M. Essa daqui, ó, tá? Então, eu poderia estar usando assim, poderia também estar usando com o resultado direto, tá? Qual a unidade de medida? Nunca esqueceu da unidade de medida. Nunca. 135 mais o 15 deu 150 gramas. 15 dividido por 150 gramas, eu vou ter um valor aproximado do título de... Ó. Pessoal, lembra de um detalhe, eu não citei qual era a unidade de medida do título. O título eu vou ter massa, tanto em cima quanto massa embaixo. As duas massas têm que estar em gramas, ó. Coloquei bem aqui, ó, gramas, coloquei bem aqui também. Elas têm que estar com essas unidades de medida, mas o título em si, ele não usa no seu resultado, como demonstração de resultado, ele não usa unidade de medida, porque como eu disse, nós vamos precisar de mais uma formulazinha, tá? Porque eu estou observando a quantidade da massa do soluto em relação à massa total da solução, viu? Então por isso que o título ele não para por ali. Eu descobri o valor aqui, ó, 0,1 do NaCO3, 0,1 do soluto, mas só isso? Não. Agora nós vamos jogar outra formulazinha, que é a potência, tá? Rapidinho. Vou apagar aqui o quadro. Então, eu falei potência, não foi, gente? Não é potência, não. Porcentagem. Então, o meu título, ele vai estar envolvendo cálculos que eu uso em massa, mas também, ao final, eu vou utilizar esse resultado, no caso aqui, 0,1, e jogo na fórmulazinha de porcentagem. A fórmula de porcentagem, qual é, professor? Isso daqui, ó.
P igual a título vezes 100. Como é porcentagem, não posso descartar a utilização do valorzinho 100, tá bom, gente? Então, se eu tiver o título na questão, eu consigo descobrir a porcentagem. Sim, multiplico o resultado do título pelo valorzinho da formulazinha, que já tem, que é o 100 aqui, e vou descobrir o resultado total da porcentagem. Se eu tiver a porcentagem e quiser descobrir o título, eu posso colocar o valor da porcentagem aqui, substituo, né? É 20 a porcentagem, boto lá 20. Igual, título é o que eu tô querendo descobrir, só coloco a letrinha, vezes 100. E assim eu também vou descobrir. Como nesse caso aqui eu tô querendo descobrir a porcentagem, né? Eu tenho o valor da porcentagem? Tenho. Aqui, ó. 0,1 de Na2CO3. Substituindo. Lembrando da regrinha das casas, né? Das casas decimais, que eu vou andar para frente, para trás. Na divisão eu tive que andar para frente. Na multiplicação eu ando um pouquinho para trás. Aqui, ó. Por exemplo, cancelo um 0, ando uma casa. Cancelo outro 0, ando mais uma casa. Porcentagem vai ser igual a 1. Se eu andei mais uma casa, aqui não tem nenhum número, eu adiciono o 0. E o símbolo da porcentagem. Então agora, mais uma vez, deixa eu clarear aqui. Então, qual a porcentagem em massa do Na2CO3? 10%. Eu dou o resultado final em porcentagem. Mas por quê? Porque eu usei a forma da porcentagem. Só que inicialmente eu fiz o cálculo do título, que foi o uso somente das massas, tá bom? Usei as massas que a questão me deu e chego a um valor do título. Depois eu lanço o resultado do título na formulazinha da porcentagem. Depois que eu lancei, eu vou ter o meu resultado em porcentagem e assim vou poder dar o resultado, qual o percentual desse soluto na solução. Eu digo, tem tanto de soluto. O restante é o quê? O restante é a concentração da água e das demais substâncias que estiverem envolvidas também na solução, tá, gente? Então, essa é o resumo da nossa aula, para nós introduzirmos esse assunto. Tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.